E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o Ian para mais um Deck Tech. Dessa vez eu trouxe para vocês dois decks misturados. Duas opções, né? Leia com Lando ou com Cassian. O que é melhor, por que é melhor, quais são as cartas que mudam uma para outra, etc. Tá, antes eu vou pedir desculpa por essas linhas que eu fiz aqui, porque eu quis separar o que é carta que vai em todos os decks, em ambos os decks, e carta que vai só em um ou só em outro. Ficou meio feio, mas é isso aí. Não sou muito bom em desenhar uma linha reta, pelo visto. Nem manter a mesma grossura eu consegui. Tá. É um deck 1000, basicamente. Talvez um dos decks 1000 mais agressivos, assim, entendeu? É um deck que sofre por causa de dinheiro, sofre por causa de vida, mas que em compensação mila de uma forma mais ostensiva, que é feito mais para ganhar no turno 3, no máximo no turno 4. Vou falar primeiro, obviamente, do que está aqui no centro e vou partir para as duas linhas de opções que a gente tem aqui. Vocês vão perceber que vai ter muito mais cartas fechadas no lado do Lando do que do Cassian, até porque o lado do Cassian é um lado que eu já testei mais e estou mais seguro em relação ao que é bom do que do lado do Lando. Mas também eu, lógico, eu testei os dois decks antes de vir aqui falar pra vocês sobre eles. Tá. A Leia, todo mundo já deve conhecer que é o terror do mil. Tem dois lados de descartes bem poderosos. Dois focos é bem interessante. E tem uma Power Action que se beneficia mais, obviamente, desse lado do que desse. Mas que é útil independente do caso. Em ambos os decks eu vou estar rodando Easy Picks e Entangle. Apesar de nesse lado o Spot Yellow ser mais perigoso, porque o Cassian totalmente pode virar um foco hoje que a gente não tem Second Chance. É bem tranquilo de ir no personagem amarelo. Então talvez sejam as coisas mais arriscadas para esse lado, mas eu não consigo me ver sem usá-las. Correto? Em ambos os casos a gente vai encontrar Suppressive e Improvise Defense, que são coisas que eu consigo tirar do ato, são formas de eu remover dados de forma passiva e eu jogo mais uma vez. São cartas que não são afetadas por probe, eu acho que são cartas que são úteis em ambas as builds. Ambos os casos vai ter Haste Exit, e Haste Exit é basicamente porque eu não tenho opção de removal de zero. Muitas vezes Haste Exit pode vir a se tornar inútil porque o deck ele meio que reage ao oponente. Então, como assim? Se o meu oponente ele vai rerolar os dados dele com a última carta da mão e ele rola 5 de dano e eu respondo a esses 5 de dano, o oponente ele vai clamar. E se o meu oponente clamar, essa carta morreu. Mas eu vou explicar quando eu for falar de ambos os lados e dos battlefields o porquê o Haste Exit também é fundamental. A Field Magic ele é sólido, ele consigo usar ele com anel, então eu acho que ele é super necessário em ambos os decks, certo? Tipo, não tem muito o que falar, é 1 por 2, é bem padrão. O No Answer é no brainer no deck, obviamente vai ter em qualquer deck 1000 do planeta que seja vermelho. O Truce ele talvez seja um pouco controverso, mas das opções de fazer dinheiro me pareceu a mais efetiva, mais direta. Por simplesmente eu realmente dar um dinheiro pro oponente não é a melhor coisa do mundo, mas se for para remover, deixar os meus removals online, é meio que super necessário. E o Motivate ele é uma opção muito interessante com a Leia, que talvez doa um pouco desse lado, porque se a Leia morreu, a carta morre, meio que aqui o Cassian pode virar o foco. Enfim, de qualquer maneira é uma carta que não dá pra deixar de fora, é uma carta que dá pra usar com Resistance Ring, é uma carta que dá pra usar em qualquer lado, então eu posso usar pra descartar 3, eu posso usar pra ganhar 2 escudos, ganhar dar 2 disrupts, ganhar 3 reais, enfim. São várias utilidades que o Motivate pode te dar. Ambos os decks vai ter Decoy, basicamente por causa de Snoke. Assim, Decoy pro lado do Cassian é basicamente por causa de Snoke. Decoy pro lado do Lando é meio que obrigatório porque o Lando nunca vai ser o alvo. Entendeu? Então eu consigo você falar o argumento de que no lado do deck do Cassian eu quero usar só um Decoy ou nenhum Decoy. Mas meio que no lado do Lando é obrigatório usar 2.
E o anel, basicamente, para fazer o que o anel faz. Apesar de que não tem Yoda, então o anel fica um pouco morto em alguns casos, ele me ajuda muito a puxar a remoção do oponente, a focar algum dado que eu preciso. E lógico, se eu conseguir as jogadas absurdas, ele vai ser super efetivo. Além dele já milar uma carta do topo, então tem uma utilidade bem interessante. Eu vou falar dessas duas cartas fechadas antes de destrinchar para os dois lados, que é basicamente o Riot Shield, que ele se equivale de certa forma ao Field Magic, certo? E ele tem uma opção interessante que é basicamente trocar as melhorias de 1, então é meio que um Field Magic aspas por 0. Mas basicamente eu sinto que ele é muito lento pro deck. Eu tenho que ficar prevenindo. E o Riot Shield ele tem um problema interessante, que quando o oponente ele tá com dano na mesa e você não remove, cai um Riot Shield, é meio que uma leitura de eu não tenho removal, meu querido oponente. Tudo bem, o cara pode argumentar, não, mas ele não tem um removal que seja efetivo para Entangle, para Easy Pickings. Enfim, é viável, principalmente no lance da troca, mas nos meus testes se mostrou pouco efetivo. E o Senado, basicamente, porque eu acho que não tem como pagar, o Senado é meio lento pro que eu quero fazer com o deck, entendeu? Então, quando você for falar dos campos, Haste Exit, é lento. É útil demais, mas é lento. Eu vou falar primeiro do Cassian, tá? O Cassian, ele basicamente, todos os lados dele milam uma do deck, certo? Apesar de ele ter lados de pistola que não sejam úteis assim, o 2 pistola ele super pode ser útil com a Power Action da Leia, porque ele seria só uma do deck. Um pistola, obviamente, o pior lado do Cassian para esse deck, sem contar o Blank. Mas os dois descartes dele permitem que ele consiga fechar os jogos, o que é super fundamental. Nesse lado aqui eu uso espionagem, porque sobra um ponto, e cada oponente descarta uma carta do topo. Hoje, como a gente não tem Force Illusion, Second Chance, Hyper Jump, é aceitável eu perder uma carta do deck que provavelmente não vai ser uma carta tão chave, a não ser que seja um Clandestine, um Non-Answer, que às vezes até tudo bem, porque a gente tem um anel. Mas eu sinto ser às vezes mais punitivo para o oponente e para a corrida que você quer ganhar. O Command Center ele tá aqui basicamente por dois motivos. Primeiro, eu quero ser rápido, eu quero ganhar rápido. Segundo, porque atrapalha o meu oponente de uma forma absurda. Como assim? Se eu uso o Command Center e o meu oponente tem 3 dados na mesa, que estão no blank, vamos dizer, e ele tem a opção de rerolar, e se ele rolar mal, eu clamo, e ele perdeu uma carta mais 2 por causa do Command, ele pensa 2 vezes, às vezes ele clama. Tá, mas você acabou de falar, Ian, que se ele clamar é ruim por causa de Haste Exit. Ok, mas se ele clamar deixando 3 ou mais dados na mesa, ou 2 dados mesmo bem impactantes, meio que o Haste Exit se pagou a morte dele na sua mão. Porque ele fez o que ele faria no próximo turno, que seria remover dados. Então, meio que tudo bem, isso que eu quero dizer. Então é um campo que muitas vezes o oponente, dependendo da situação, o oponente ele pode optar por não te dar 2 shields se for um campo menos impactante. O Command Center ele é bem pesado. O oponente jamais vai escolher em nenhuma situação. E 2 shields no Cassian ou em cada, às vezes te ajuda bastante. Principalmente 2 shields no Cassian quando você abre com decoy e o oponente fala, tá, um Cassian com 12 de vida ou uma Leia, vamos Leia até o final. Mas aí quando você cai um decoy você consegue dividir dano, o seu oponente já fica numa situação mais de bosta. Beleza. Nesse lado aqui eu tô usando Scruff, e por que eu não tô usando desse lado aqui Scruff? Parece até esquisito, porque nesse lado eu tenho mais descartes e desse daqui menos. Basicamente eu sinto que nesse lado aqui eu milo de uma forma mais rápido e o foco maior é o deck do que desse lado aqui. Entendeu? Aqui eu quero disruptar a mão do cara de uma maneira super direta, super efetiva, certo? E eu acho que Scruff é uma das melhores cartas do jogo. Por isso eu consigo você falar, Scruff é uma carta aqui do meio, vai em ambos os decks. Mas eu escolhi que não.
enfim, opinião pessoal. O Clandestine obviamente só vai nesse deck porque só funciona se o Cassian estiver vivo, não vou ter 2 amarelos para apontar. E basicamente o Clandestine com Motivate e Noence são as cartas impactantes que podem aparecer. Correto? O Strategic Plane muita gente vai falar que... Mas basicamente entenda a minha linha de raciocínio que principalmente Mega Blaster Troopers é uma das cartas que está vendo mais jogo em várias builds. Você pode me dizer que Vader Fish ela é mais restrita? Você pode me dizer que Entourage também. Mas você pode me confirmar comigo que Mega Blaster meio que vai em deck de suporte, vai em deck de Phasma, vai em deck de Tarkin, vai em vários decks. E eu pagar um pra remover 3 dados é puta impactante. Entendeu? Eu entendo o argumento de por que você não coloca desse lado, que você usa Pod Racer e você consegue resetar seu Pod Racer, porque eu acho que é mais impactante eu exaustar a nave do cara. E lembra que isso mudou. Eu não consigo preparar uma nave que tem mods, mas eu posso exaustar uma nave que tem mods. Então eu exaustar uma Shadowcaster é relevante, eu exaustar uma Falcon é relevante, eu exaustar, às vezes uma ativação do Vader Fist é interessante, por que não? Entendeu? Então eu acho que é uma coisa muito útil que pode ser usada como opção extra com o anel. Coisas que eu deixei de fora do lado do Cassian foi basicamente o Scrap Heap, porque eu simplesmente acho que Truce é mais fácil de eu conseguir tirar valor em relação a dinheiro. Se eu usasse uma build de Jyn Cassian, obviamente eu colocaria o Scrap Heap, porque é mais fácil de eu alcançar isso. Não adianta ter o Scrap Heap na mão e ter os dados do Cassian sofrendo Bash Defense neles. Vai ser muito punitivo eu ter que usar a Leia para usar Power Action, dependendo da situação. Mas é bem interessante a jogada em que eu uso Scrap Heap para usar o anel, que eu meio que pago o anel imediatamente e ganho dinheiro de volta. O Near Miss é uma opção super relevante, só que eu não gosto da ideia de ter só um personagem, os 2 personagens vivos para usar essa carta. Mas eu gosto da ideia de ter um removal que é um dado só e bem sólido assim. Mas se fosse para isso, talvez eu iria pro Way of the Light. E a outra opção é o Mais Vault, basicamente por causa de dinheiro. Não está aqui basicamente porque eu não quero que o jogo dure tempo suficiente para os Mais Vault acabar se tornando efetivo para mim. Apesar de eu ainda achar que R$1 para mim vale mais do que R$1 pro meu oponente, em muitos casos, porque o meu deck ele sofre de dinheiro, e muitos decks do outro lado, principalmente vilão, não sofrem para dinheiro. Eu não consigo incluir o Masvault basicamente pelo tempo e pelo turno em que eu caí ele não me servir de nada, só a partir do próximo. O campo que eu deixei de fora foi Occupy City, obviamente, basicamente também porque eu quero ser rápido, eu quero ser efetivo, eu quero ser extremamente disruptivo no sentido de meu oponente se sentir incomodado. E eu acho que o Command Center na mesa deixa ele mais. Além de que, se eu der o Haste Exit início de turno, eu meio que atrapalha as minhas cartas que caem na mesa. Que não são muitas, mas atrapalham. Enfim, de certa forma eu prefiro o Command Center. Vamos falar do lado do Lando agora. O lado do Lando, basicamente, por que o Lando joga com a Leia se ele não tem descarte? Porque ele tem um fucking lado de 4. 2 lados de 2 também são relevantes, não se engane para usar a Power Action da Leia, mas o que brilha é o 4. Basicamente por isso que For a Price está nesse deck. E única e exclusivamente por isso For a Price está nesse deck. Porque é muito relevante eu conseguir tirar 4 cartas do deck do oponente. Então eu quero me forçar o meu oponente para isso. Usos pro For a Price fora essa situação é bem complicado. Você pode argumentar, você pode virar um dado do personagem do oponente para um lado de dinheiro, um de trooper, quando ele não tem dinheiro. Pode, mas é meio que merda. Isso daqui tá aqui para isso, porque vai ficar online teoricamente até o final do jogo. Então aqui você quer muito mais manter a Leia viva para usar coisas como essa e fazer o ridículo acontecer. É bem importante notar que a iniciativa aqui é muito mais relevante. Então, como ela é mais alta, eu já vou falar do Mean Streets, que por que eu não uso o campo 1000 como Command Center ou como Occupy City?
Basicamente porque o Mean Streets ele me permite manter a economia do deck girando e o deck vivo mais tempo, porque eu sinto que com os lados de 4 do Lando, os descartes da Leia e outras coisas que eu caio na mesa, no answer que eu posso dar e tudo mais, eu tenho a sensação de que se eu manter a Leia viva o suficiente em 2, 3 turnos, eu ganho o jogo de qualquer forma. Eu não preciso necessariamente fechar o jogo, aquela depressão, não consigo, o Lando não tem descarte. Não, se eu conseguir manter a Leia viva, eu ganho. Então, pra mim, a melhor estratégia é Mean Streets. O problema é que se esse deck perde o campo, apesar da Leia ter 13 de vida com os 2 escudos, é bem punitivo em alguns pontos, principalmente por causa de Fleetdecine. Porque Fleetdecine é complicado. Porque quando eu dou claim com Mean Streets, obviamente, eu uso Fleetdecine e não tenho que passar, porque minhas ações já vão ser passar porque eu clamei, certo? Então não tem um downside pra mim. Agora, se eu não tenho Mean Streets, meio que o Fleetdecine ele se torna um pouco menos interessante, mas ainda pode me salvar de várias enrascadas, certo? Então, basicamente o campo é muito fundamental aqui. E eu quis colocar algo super relevante como Mean Streets, se eu poder clamar e dar um Entangle de graça. E poder usar Fleetdecine de graça. Aí você pode argumentar por que desse lado aqui não tem crosshairs, não tem os removal mais absurdo. Porque eu acho que não precisa. Porque eu acho que o Mean Streets com 2 recursos é o suficiente para você fazer o que você precisa. Entendeu? É basicamente isso. O que você pode argumentar, e eu provavelmente vou aceitar, é falar, então eu acho que Ian não precisa de truce nesse lado. Que eu acho que aqui eu prefiro colocar um crosshairs e um outro removal grande. Tudo bem, você pode ir por essa linha, e eu acho que faz completo sentido. O problema é, e se você perder o campo? Se você perder o campo, apesar da iniciativa ser, eu acho que 6, a iniciativa média é muito alta, é acima da média, absurdo, você pode sempre rolar blank na iniciativa e ir lá para 3, 4 e o oponente, muitas iniciativas estão indo para 6, 7, 8 às vezes. Tá beirando o absurdo, entendeu? Então, tipo, não quero montar um deck em que eu preciso exclusivamente desse campo. Eu ainda quero ter a opção da estrutura do esqueleto base Leia para eu poder usar coisas que me ajudem com Lando, correto? Então esse é um dos motivos de eu achar que o esqueleto do deck são 22 cartas e 8 cartas são mudadas, mais Battlefield e personagem. De novo, por causa de consistência, tá bom? Porque aqui eu uso Pod Race e aqui eu não uso? Basicamente porque o Pod Race aqui me custa R$1, por causa da Power Action. E aqui o Pod Race me custa 2, e eu acho que o deck não tem como pagar 2 num Pod Race, que vai ficar tirando uma do deck vez ou outra, etc. Enfim, eu acho que aqui é super viável. O Scrúpulos não uso Bartering, por quê? Na vida real eu ia querer que fosse Scrúpulos nos dois decks, nos dois lados. Só que como só vai em personagem Scoundrel e o Cassie não é Scoundrel, meio que só vai nesse lado, aqui eu substituo por Bartering. Então, os Scrúpulos ele basicamente descarta uma carta aleatória, é uma forma de ajudar o Lando a descartar cartas da mão e fazer a Leia se tornar efetiva junto com o No Answer. Então é basicamente isso o lado do Lando. O que eu deixei de fora e por quê? Acho que o Crosshairs nem tá aqui, mas eu já expliquei, né? Eletrochoque não tá aqui basicamente porque eu sinto que é pouco efetivo o que o Eletrochoque ele pode fazer comparado aos outros removals, certo? Então eu acho que, não faz muito sentido, não tem muito o que explicar em relação ao Eletrochoque. Vandalize não está aqui, ele nunca estaria aqui, mas porque ele não está aqui, tendo em vista que os dados do Lando são aspas, inúteis em algumas situações. Primeiro que, enquanto a Leia está viva, meio que não são. E você pode argumentar que eu vou vandalizar o que por 2 ou por 1, abrindo mão dos dados do Lando. Pouca coisa é a resposta que seja de muito impacto. Talvez eu estou enfrentando o Afra e eu quero tirar o BT-00, o ar-condicionado lá. Beleza. Tranquilo, eu posso tirar o Climate com isso, é útil, mas situações muito vagarosas
pro impacto que um Vandalize pode ter nesse deck. Porque eu deixei de fora o Mend, tendo o Mean Streets, que é algo que torna o Mend super poderoso. Basicamente porque eu não sinto que 2x3 é tão relevante. Eu prefiro ter 2x3 aqui, com um spot mais garantido, certo? Mas eu consigo entender o argumento de colocar Mend nesse deck. De novo, se eu perder o Mean Streets, vai ser uma carta que provavelmente vai morrer. First Aid, tá, eu sinto que First Aid só cabe nesse deck se ele tiver 2 unidades. Porque eu sinto que o First Aid ele só é realmente relevante no turno 1 nesse deck, tá? Não vou falar que o First Aid não é bom. O problema é o seguinte, se eu tenho um First Aid só no deck, e ele vem turno 3, e ela morreu, meio que eu tenho uma carta morta na mão. Se eu tenho 2 First Aid, faz sentido, porque pode vir na mão 1, então eu vou curar 4, é incrível. Mas eu tenho que realmente colocar 2, e aí eu tenho que mexer em 2 slots do deck que eu não quero mexer. Então, como 1 não é viável e 2 não é viável, o que é viável é 0. Dex Diner e Bespin, a discussão de sempre. Dex Diner eu sempre achei muito ruim. Em decks que não fazem dinheiro suficiente, não acho que vale. Billionaires faz dinheiro para decks, mas Billionaires não tem vida que compense decks, na minha opinião. Esse deck tem vida, mas não tem dinheiro, sai. De novo, Bespin eu acho muito lento. Eu acho interessante para fechar o jogo, mas a ideia aqui é ser explosiva e ganhar rápido. Então, não sinto que Bespin vai ser tão impactante. E por último, aqui em cima eu deixei de fora o Stealth, que muita gente vai falar, mas como? Stealth é incrível. Você põe Stealth com Riot Shield, o seu Lando ele vai segurar 3 de dano. O Stealth com Lando é incrível, você vai conseguir tirar 4, 8 cartas. Você tem For Price, ele te ajuda mais ainda. Você pode argumentar quanto for, eu não gosto de Stealth. Infelizmente eu não gosto de Stealth. Ele tem 2 blanks, ele custa 2. Eu entendo ele cair no Lando e ser bem impactante no Lando, tá? Eu só simplesmente não gosto, entendeu? Eu consigo entender você ir pra uma build mais maluca, botar 2 Stealth mesmo, botar 2 Riot Shield, botar 2 Measure for Measure, e aí poder usar o dado do Lando pra remover com Measure for Measure, porque ele é Shield, porque ele é Trooper, não sei o que, e toda a sinergia acontece na cabeça, mas na vida real eu não sinto que vai funcionar. Eu sinto que é só bonitinho. Entendeu? Eu consigo entender o argumento de vou colocar 1 ou 2 Stealth, ponto. Não vou colocar Measure for Measure, não vou colocar Riot Shield, beleza. Não saberia exatamente o que tirar de cara, mas eu consigo entender só o Stealth por si só, por causa da estratégia de ser explosivo no descarte, certo? É algo que vai puxar remoção, que ajuda os dados da Leia a ficarem mais tranquilos. Ou se o cara gastou nos dados da Leia, você depois cai aqui. Mas eu sinto que drop de 2 na mesa é ruim pra esse deck. É ruim pra ambos os decks. Você não vai ver drop de 2 em nenhum lado. Onde é que tem um drop de 2 de dado? Por causa da Power Action. Não vai ter, cara. Você pagar 2 e ficar com 0 recursos, você não usa nada da mão, cara. Você usa Haste Exit só. Truce, se tiver na mão, te salva. Mas, cara, você pagar 2 é basicamente falar pro oponente: pode rolar dano aí, pode rolar seu Mega Blast que eu não vou fazer nada, eu só vou aceitar o que você rolar. Lembra que vermelho e amarelo herói, 0 é o número da morte. Se você tem 0 dinheiros, o seu oponente vai te estourar. E é por isso que o Stealth não tá aqui. E é por isso que também o Mox não tá aqui. E na verdade o Mox pra mim é horrível, ponto, nesse deck. Tipo, eu usar a Power Action da Leia de novo é legal, mas cara, o oponente tem que ser muito panguan, tem que panguar muito pra aceitar isso, velho. Você ter o especial do Mox na mesa, ter o 4 do Lando, ter outro 4 do Lando, ou ter o 4 do Lando e um 2 do Lando, e aí o cara olha ali, tá, tudo bem, ele vai, pelo amor de Deus, sabe? Como você já tem a Power Action da Leia, vamos dizer que você use no 4, e você, no melhor caso possível que eu quero dizer, mais viável, eu use o especial do Mox no 2 do Lando, é meio que o Meditation faz.
só que o Meditation faz de uma forma mais consistente, e o Meditation tem cada vez menos tem cada vez menos vida do jogo. Então, na boa, Mox é bem ruim pra esse deck. Mesmo além de custar 2, claro. E o N1 é um argumento de que é um drop 2, tá? Ela tem 3 blanks, basicamente, porque os danos e o blank é inútil. E a N1 seria útil ponto caso um meta tivesse Fire Spray pra caramba, Shadowcast pra caramba, Falcon, etc, etc, etc. Não tem, então não vale. Então nós acabamos que eu acabei que cheguei nessa conclusão aqui. Essas 22 cartas são Leia, com qualquer porcaria, e essas cartas aqui são Cassian e Lando, certo? Eu provavelmente não vou fazer um vídeo de Leia e Yoda por enquanto, até porque já vai sair 2 vídeos seguidos de 1000. Então eu vou tentar ir para um outro lado. Provavelmente eu vou fazer o próximo review do deck do Grievous com a bicicleta. Mas já adianto que com Yoda você vai basicamente usar o plot ou de Lightsaber Mastery ou de Astrogation para tirar do deck. Você vai provavelmente usar Meditation, Force Jump, Sorreso Mastery, Sorreso Train talvez, Discipline Mind, que o ponto Jedi vai remover. Você vai usar obviamente Beguile, você vai usar Pacify, Hidden Motive, você vai usar Flames, você vai provavelmente usar o... tem algumas pessoas que vão gostar de usar o Aquata, e etc, né? Tipo, tem N coisas aqui, eu também não vou ficar lembrando de tudo que pode ser feito. O interessante do Yoda é que eu vou poder usar um chain mais interessante aqui, etc, mas não é o caso. Acabou o vídeo, até a próxima, pessoal. Falou!